Revista Novo Tempo está no ar. Na Índia, uma escola que já transforma vidas agora se prepara para alcançar ainda mais corações. A expansão da Pine Hill significa mais salas de aula, mais oportunidades e, acima de tudo, mais esperança para crianças que fugiram da guerra. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata, Histórias de Missão. A Pine Hill está transformando a vida de crianças em Myanmar e da Índia. Mas a infraestrutura da escola limita bastante esse impacto. O campus só tem salas de aula suficientes para aceitar uma fração dos alunos que querem se matricular. Nossas salas de aula são pequenas, por enquanto, e acabam ficando cheias. E tem gente que quer vir para cá, mas não tem mais lugar. Esse é o problema. Em setembro de 2024, a Maranata deu início à solução para a necessidade de espaço acadêmico da Pine Hill. Esse prédio grande, chamado de Centro de Educação e Evangelismo, ou CEE, é a maior estrutura oferecida pela Maranata. Esse prédio do CEE vai ter cerca de 10 salas de aula. Isso vai ajudar bastante para a gente poder acomodar mais alunos. Esse projeto vai aumentar muito o alcance da Pine Hill, expandindo sua capacidade máxima de 350 para 500 alunos. A escola adventista Pine Hill é a maior escola que a gente tem na região leste. E a gente tem um bom pedaço de terra. Se a gente receber ajuda suficiente, acredito que vamos poder acomodar ainda mais alunos. Então, a gente está aguardando ansiosamente o término da construção do edifício novo da Maranata. Tiveram alguns pais que me disseram assim: quando eles terminarem a construção, vamos querer mandar os nossos filhos. Eles falaram isso e foram muitos pais que disseram exatamente assim. O projeto da Maranata vai tornar a educação transformadora da Pine Hill disponível a mais mentes jovens e brilhantes. Mais alunos vão descobrir, através da educação de qualidade e de professores que acreditam neles, que são capazes de coisas incríveis. Mas o valor dessa escola vai muito além do caráter acadêmico. É aqui que as crianças vivenciam e contribuem para uma comunidade amorosa. Pessoas que convivem com a violência há muito tempo estão aprendendo a contar com professores e colegas que se importam com elas. Elas sofrem de preocupação por seus entes queridos, mas não precisam mais enfrentar esse medo sozinhas. A Maranata precisa da sua ajuda para tornar a expansão da Pine Hill realidade. Você doaria para estudantes como Kaisian Sang e Lelen, cujas vidas estão sendo transformadas? Você investiria na segurança das crianças? Você apoiaria a escola que está resgatando elas de conflitos perigosos? A sua doação cultivará a paz. A gente é muito, muito grato a eles, aos doadores da Maranata. Sem os doadores não teria como. Tudo isso seria impossível. A gente nunca ia ter conseguido construir essa escola, essa instituição. Seu impacto será fundamental. Todas essas pessoas, todas essas crianças vão ficar felizes em receber educação através da sua generosa ajuda. Seu gesto de amor vai preservar a esperança que resta e ajudar a construir um futuro melhor. É isso, e é lindo de ver, não é? Cada tijolo erguido na nova construção da Pine Hill representa uma oportunidade de recomeço para essas crianças. O que para muitos é apenas uma escola, para elas é um lugar seguro, de refúgio, de paz. Um abrigo onde os sonhos podem respirar novamente, aliviados. E ao estender a mão para essa missão, nós estamos participando do milagre de reconstruir vidas e gerar futuros também. Como diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que cada contribuição seja uma semente plantada na terra da esperança, regada pelas mãos do amor, pelas mãos do nosso Senhor. Amém? Bom, e já que nós estamos falando de milagres por aqui, eu já quero adiantar que no Revista Novo Tempo de hoje você vai conferir muitos outros testemunhos que mostram a mão de Deus operando por meio da dedicação de missionários, de voluntários.
E você é muito bem-vindo, bem-vinda por aqui a acompanhar todas essas histórias aqui comigo, Darcy Visan. Eu te faço companhia até às 8h30 da noite. Combinado? Confere só agora os destaques do Revista Novo Tempo de hoje. Construtores de esperança. Voluntários reconstroem casa em menos de 40 dias após incêndio. Projeto social e missionário une o judô e o estudo da Bíblia para as novas gerações. Colégio Adventista promove imersão e simula o dia da prova do Enem em São Paulo. No Pará, ribeirinhos ofertam colheita de açaí como gratidão a Deus por bênçãos recebidas. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Você já fez algo fora da caixa, diferente, com o objetivo de pregar o Evangelho? Pois lá em Pernambuco, um pastor adventista uniu sua paixão pelo judô com o seu propósito missionário. Vamos conhecer o projeto Lutadores da Esperança agora. O judô é um dos esportes mais populares do Brasil. Cerca de 2 milhões de pessoas praticam essa arte marcial que envolve disciplina, concentração e respeito. Em meio a esse cenário, o pastor Júlio Mendes decidiu não só praticar o esporte, mas torná-lo acessível e evangelizar através dele. Eu estava com um sonho, onde eu falei para o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero montar algo com o judô onde atraia meninos e meninas, jovens, adolescentes e crianças para a tua palavra. Para que isso acontecesse, ele precisava do apoio de profissionais. Foi quando envolveu o seu sensei, que abraçou a ideia. Surgiu então o projeto Lutadores da Esperança, que se reúne 2 vezes na semana há quase 8 meses. Em todos os dias de treino, existe uma aula antes da aula de judô. É a classe bíblica. Com o kimono no corpo e a Bíblia na mão, os judocas oram e aprendem sobre a palavra de Deus. O estudo tem transformado a vida dos participantes. A família de Raana é exemplo vivo dessa transformação. Isso incentiva muito a gente a voltar para a igreja, porque Jesus está voltando. A gente quer que as pessoas voltem também para a igreja, que a gente veja elas lá no céu com a gente. Isso, a gente fica feliz com isso, entendeu? Porque a gente não quer ficar afastado dessas pessoas. E como meu pai, eu fiquei feliz também que ele voltou para a igreja. Com esse judô, fez com que ela fizesse uma atividade física e também fez com que a gente voltasse à igreja adventista. A turma de 32 alunos recebe o apoio da ADRA e da Igreja Adventista de Aldeia, que cedia as aulas e acolhe os judocas. Foi por conta desse suporte coletivo que os meninos conseguiram participar do exame de faixa, um avanço na graduação do judô. Ele só pode participar da mudança de faixa se tiver boas notas, se tiver um comportamento legal na escola e também na rua, em casa e também no judô. O dia do exame foi de muita concentração e torcida. O empenho demonstrou um propósito superior à graduação. A gente treinar tanto tempo e depois ver esse sonho se realizar, fazer uma prova, passar e ter a prática, é algo muito importante, é uma conquista enorme para a gente que está começando agora no esporte. Eu, como adventista, já fico muito feliz, mas ver as meninas conhecendo mais da palavra de Deus, tendo essa intimidade, conversando, ensinando, é assim, algo grandioso. Ao final do exame, todos aprovados. Com suas novas faixas, eles continuam as aulas com mais entusiasmo e com mais decisões ao batismo também. Eu falo para eles, meninos, qual é a coisa principal aqui no nosso projeto, na cabeça de vocês? E eles já respondem naturalmente, conhecer sobre Jesus, pastor. Esse é o principal aqui no nosso treino. O que eu mais desejo para eles é que eles tenham esse contato profundo com Jesus Cristo, acreditem ali com todo o amor e com toda a dedicação que um dia Ele vai voltar para a gente viver eternamente juntos com Ele. E a Igreja Adventista na região Sudeste realizou a primeira edição da Escola de Missão para Mulheres, uma iniciativa do projeto Missão Mulher. O projeto foi criado em 2020 para unir, inspirar e capacitar mulheres a viverem com propósito e agora ganhou um novo reforço
com a Escola de Missão. Ao longo de 5 dias, mais de 200 mulheres se uniram em uma mobilização que impactou 15 mil pessoas em Guarapari, no Espírito Santo, levando cuidado e bem-estar a toda a comunidade. Nós vamos acompanhar agora como foi esse grande movimento. Uma a uma, elas desceram do ônibus e, ao tocarem os pés em solo capixaba, davam início a uma jornada aguardada. O Centro Adventista de Treinamento e Recreação em Guarapari, no Espírito Santo, começou a ganhar vida com a chegada de cada mulher. O motivo? Mais de 200 voluntárias participaram de um movimento que promoveu formação, vivências e oportunidades de impacto direto na comunidade. Elas vieram do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais com um propósito: impactar a cidade de Guarapari. Quando você sente a aproximação de Deus, o Evangelho do Senhor, não tem como você ficar com ele só para você. Você precisa impactar outros. E Guarapari que nos aguarde. Muitas deixaram a rotina para trás e saíram da zona de conforto para fazer parte desse movimento. É o caso de Yasmin, que viajou 23 horas até chegar ao local. Eu estava disposta a pedir demissão para poder estar aqui, porque essa é a minha primeira missão. Então, assim, eu sempre quis fazer parte de uma missão, então quando eu fiquei sabendo, eu falei, vamos. Não pensei 2 vezes. Uma a uma, elas se conectaram com pessoas diferentes, fossem uma pesquisa pública para encontrar interessados em estudar a Bíblia, em um abraço oferecido na hora certa, em uma doação ou em palestras educativas. Um dos resultados é a gratidão sincera de quem foi alcançado. Eles ficam imensamente felizes. E isso com certeza irá perdurar por semanas, porque é perceptível, a postura muda, o olhar muda e fica tudo mais leve, né? Eu estou passando por um processo muito difícil, entendeu? Afetou meu emocional, né? Agradeço a Deus, né, por ter colocado vocês aqui, né, hoje, porque eu realmente estava necessitando muito de uma ajuda. Todo esse movimento aconteceu entre 28 de outubro a 1º de novembro, beneficiando mais de 15 mil pessoas. Pois essas mulheres, pela manhã, receberam treinamento teórico para praticá-los na parte da tarde, com ações sociais e missionárias. E na parte da noite, estiveram em 29 igrejas, como essa que eu estou, realizando evangelismo. Essa iniciativa faz parte de um projeto piloto, o primeiro passo para muitos que virão. Essas mulheres foram selecionadas localmente, com um perfil de liderança, porque o que nós queremos é que elas realmente sejam multiplicadoras de tudo aquilo que elas vivenciaram aqui, tanto no conhecimento teórico quanto nas práticas, que elas possam então voltar aos seus lugares de origem e ali então implementarem novas missões. O encerramento foi marcado por festa e celebração. Mais de 30 pessoas decidiram entregar a vida a Jesus. E um musical com um filme preparado pelas próprias participantes também coroou o momento. O nosso sonho é que essas mulheres, ao chegarem aqui, passassem por uma verdadeira experiência de transformação. E nós acreditamos que isso tenha acontecido. E agora, ao retornarem às suas casas, que lá onde estiverem, transformem pessoas uma a uma. Missão Mulher! Você já fez alguma pergunta para o ChatGPT e tomou uma decisão importante que mudou sua vida depois da resposta dessa ferramenta? Pois é, em Minas Gerais isso aconteceu com uma designer de moda. E essa mudança de vida veio durante a programação de aniversário de 70 anos da Igreja Adventista em sua cidade. A cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, foi o ponto de partida para a caravana do programa Arena do Futuro da TV Novo Tempo, que percorreu 7 pontos em 4 cidades diferentes do estado. Nós começamos os trabalhos para a caravana Arena do Futuro 4 meses antes. E isso envolveu mais de 100 igrejas aqui de Belo Horizonte e Grande BH. Em cada ponto, decisões foram tomadas, entre elas a de Elisângela, que teve uma surpresa ao fazer uma pergunta ao ChatGPT. Eu fiquei procurando, Deus, e aí? E agora? O que é que eu vou fazer? Me fala. E ele na minha cabeça, Adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia. No fim, eu fui no ChatGPT, né? Vamos lá,
chat à luz da Bíblia, dentre as igrejas cristãs aqui no Brasil, qual é a mais correta diante a Deus? À luz da Bíblia, me fala qual igreja, porque eu quero obedecer. Já que eu nunca congreguei, eu quero ir para a igreja que agrada a Deus. Então eu quero a mais fiel à Bíblia. Aí saiu lá, Igreja Adventista do Sétimo Dia. A história mais inusitada dessa caravana, sem dúvida, foi a história da Elisângela. É a primeira história que eu ouço dessa natureza e eu creio que vamos ouvir outras mais. A Elisângela já acompanhava Novo Tempo, mas ainda tinha dúvidas, lutava contra ela mesma. Histórias como a da Elisângela movem a igreja aqui em Minas Gerais há 70 anos, onde famílias foram construídas e legados são deixados para uma nova geração. Desde pequenininha, meus pais, eles inseriram, a nossa família toda no ministério. Então, no ministério não era só dele, era de todos nós. Nas pregações, nos desafios que a gente tinha que enfrentar para chegar em algumas igrejas, ele sempre fez a gente se sentir amado e inserido. Frutos da dedicação de uma família que dedicou a vida à missão. Pastor Ronaldo foi um dos homenageados na celebração de 70 anos. Nós estamos celebrando porque Deus cuidou, dirigiu e multiplicou os trabalhos da igreja aqui nesse lugar nos últimos 70 anos. O que é muito especial é que foram os líderes locais que foram os protagonistas da festa. As nossas crianças, os corais mais antigos, os conjuntos, os nossos pioneiros, pessoas que têm 60, 70 anos de batismo. Então eles estiveram à frente, eles sustentaram essa igreja. E hoje nós estamos colhendo aquilo que homens e mulheres plantaram no passado. Nós tivemos pioneiros que deram a vida por este campo. Então hoje foi um dia de celebrar. Mas a nossa celebração maior vai ser no céu. Nós não queremos mais celebrar mais uma década, mais 2 décadas aqui. O nosso sonho é celebrarmos a nossa vitória lá no céu, junto com todos os pioneiros que deram a vida por esse campo. Que festa linda, não é? Você viu? Deus usa todas as ferramentas para alcançar você. Abra o seu coração sempre e Ele está aí às portas. Bom, e falando em celebração, quem está em festa agora é a Educação Adventista, que acaba de fazer história. Teresina, capital do Piauí, recebeu a mais nova unidade da rede, que representa um marco. Agora todos os estados do Brasil contam com uma escola adventista. Às vésperas da celebração de 130 anos da Educação Adventista, aqui no país, no Brasil, essa inauguração completa o mapa e reafirma a missão de educar para a eternidade. Confira os detalhes na reportagem especial da Rebeca Ricardi. O ano era 1896 e as primeiras iniciativas da educação adventista surgiam no sul do Brasil. Ao longo dos anos, esse trabalho avançou e se transformou em uma rede consolidada, com mais de 250 mil alunos em unidades espalhadas por todo o Brasil, com exceção de um estado, o Piauí. Embora no século passado, na capital, Teresina, tenham existido esforços para o desenvolvimento da educação adventista no território. Estamos falando do final dos anos 60. Inicialmente é nesse local que a educação adventista dá os seus primeiros passos aqui em Teresina. Assim como outras iniciativas embrionárias de implantação da educação adventista ao redor do mundo, essa também era uma escola paroquial, ou seja, as aulas funcionavam no mesmo ambiente dos cultos. E unidocente, ou seja, um mesmo professor para diferentes classes. Um início desafiador, mas que representa uma semente sendo plantada no solo mais árido do Brasil. O Centro Educacional Adventista de Teresina funcionou na Igreja Central e na Igreja do Aeroporto, na capital piauiense, mas acabou fechando as portas no ano 2008. Um momento que ficou na memória de quem viveu aquela experiência educacional e que vive em um estado que respira educação. Nós temos índices que mostram que o Piauí valoriza a educação, mas no contexto da Igreja Adventista ainda faltava algo. A nossa igreja é uma igreja forte em Teresina e no Piauí, nós temos mais de 20 mil membros, nós temos essas famílias que estão conectadas aos membros da igreja
mas não tínhamos educação adventista em Teresina e no Piauí. Em 2008, o fechamento daquela escola representa o término de um ciclo. E quase 2 décadas depois, ao lado do principal ponto turístico da capital piauiense, começa-se a se escrever um novo capítulo dessa história. Nós completamos um sonho. Em cada capital de estados do Brasil, uma escola, um colégio. E Piauí não podia ficar fora desse. E agora, Piauí está numa situação tremenda, porque está num lugar, na capital, um lugar aí que você pode ver no fundo aí, turístico, visível para toda a população. É uma alegria muito grande da nossa parte como Educação Adventista e Igreja Adventista do Sétimo Dia poder estabelecer um colégio como este. Celebração que foi marcada pela presença de representantes que fazem parte desse sonho e daqueles que são o motivo da festa. Um marco para a história da educação adventista no Brasil. Hoje, Teresina ganha um verdadeiro presente. 6.400 metros de área construída, com tudo que há de melhor na área educacional, tudo de mais moderno. Essa escola tem grandes diferenciais estruturais. Há um foco tecnológico bem interessante. Então, nós temos uma sala chamada E-Arena, em que os alunos vão aprender linguagem de programação. Nós temos laboratórios muito bem construídos e uma proposta pedagógica que vai trazer algo que vai chamar a atenção. Claro, sem perder o foco de uma educação confessional, que tem uma missão clara de trazer, de formar o caráter dos nossos meninos e meninas. Tem sido uma alegria poder trazer esse modelo de educação à cidade de Teresina, ao Piauí, e de fato dizer que hoje somos uma rede nacional. De uma ponta a outra do Brasil, em todas as nossas capitais, podemos encontrar uma embaixada do reino, que são nossos colégios e escolas. Uma proposta focada em uma educação que redime certamente os alunos que Deus já colocou em seu coração, que nós iremos ter, nós iremos tê-los. Missão essa que se soma à educação familiar. Juliana e Ravi foram alunos do antigo Centro Educacional Adventista de Teresina. E agora chegou a vez da pequena Mavi desfrutar da mesma oportunidade. Quando ela estava grávida da Mavi, a gente ficava fazendo as contas, né? Ela vai nascer, começou o rumor da escola adventista, a gente já ficou, será que vai dar tempo a gente colocar ela? Então, assim, realmente a gente ficou nessa expectativa muito grande. Eu pulei de alegria, olhei para ele e falei assim, agora é a nossa vez da Mavi usufruir do que a gente usufruiu. É um sonho para todos nós, para os pais daquela geração que tem filhos hoje, colocar numa escola de educação adventista. Então eu não pensei 2 vezes. Ela está numa escola atualmente, mas com certeza aqui é o lugar onde minha filha vai estudar. Um sonho sonhado por quase 2 décadas e erguido em pouco menos de 200 dias. Uma estrutura completa em cada detalhe, construída por muitas mãos. Quando nós olhamos para a oportunidade de preencher o último estado brasileiro sem educação adventista, nós nos unimos como divisão, como campo, como instituições, como União Nordeste, para que este sonho fosse realizado. E nós acreditamos que o material didático, unido ao professor e ao aluno, vão fazer com que ele tenha um crescimento integral. Por isso, nós acreditamos demais que todas as grandes cidades do Brasil agora estão com educação adventista, CPB, educação e igreja, elas andando junto, com certeza elas crescerão e farão o trabalho que nós temos como missão, que é em todos os lugares ter a igreja, a educação, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Uma educação que impactou a advogada Samara Soares muito antes de se tornar mãe. E hoje, seus filhos são os primeiros alunos matriculados da instituição. Eu viajava muito para São Luís e no caminho da casa da minha tia, que era bem na avenida, eu sempre via à frente da escola. Eu me casei, chegou a época de matricular meus filhos em uma escola, né? E pesquisando, pesquisei sobre a escola adventista, vi que aqui em Teresina não tinha, mas que tinha um terreno, então sabia que a qualquer momento a escola poderia chegar aqui em Teresina. O meu filho mais novo, que fez 3 aninhos agora, ele ia iniciar agora em 2025 na escolinha, né? Mas quando eu soube que a adventista aqui de Teresina seria construída esse ano
ia começar o ano letivo em 2026, eu resolvi não matricular ele e esperar para já iniciar na rede adventista. Essa questão dos princípios bíblicos, da família, ser muito forte, as ações sociais, a escola interagindo com a sociedade, com os projetos sociais, então isso me chamou muita atenção. Essa escola é a realização de um sonho de muita gente. Em 2008, por N razões, a nossa unidade em Teresina foi fechada e agora reabri-la, mas num novo patamar, num outro nível, enche a igreja, enche a comunidade de alegria por esse que será com certeza um instrumento nessa cidade para formar cidadãos, mas formá-los com uma visão de voluntariado. Para os nossos filhos, o nosso sonho é que eles venham e se preparem para servir ainda mais à igreja e ao mundo, mas como missionários, como embaixadores do reino. Essa escola, ela é um marco. Em 2026, quando ela estiver funcionando, a educação adventista completa 130 anos no Brasil. E nós teremos todos os estados brasileiros com a presença da educação adventista. A unidade faz a força. E agora é aquele momento em que eu confiro a sua boa notícia aqui na tela. Vem cá comigo. Solta aí. Alba, do Rio de Janeiro. Olá, Darcy, estou passando por aqui para te dizer que estive no Missão Mulher em Guarapari. Tivemos mais de 15 batismos e foi uma semana de aprendizado para apressar a volta de Jesus. Que legal, um abraço para você. Tiago Rodrigues de Taubaté, São Paulo. Olha eu ali, gente. Oi, Darcy, boa noite. A boa notícia da semana foi acompanhar o Revista Todos os Dias. Essa foi a edição de terça-feira. Obrigada pelo registro e pela companhia também. Um abraço para você. Josicleide de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Boa noite, Darcy. Nossa boa notícia é a construção da igreja no nosso bairro. E queria pedir que você e todos os que estão assistindo ao programa também pudessem orar. Estaremos em oração, tá bom? Para a Casa do Senhor. Um abraço para você. No próximo bloco tem o segundo episódio da série especial sobre o Adventismo na Albânia. É no quadro Missão 360. E ainda hoje, o Colégio Adventista promove imersão e simula o dia da prova do Enem em São Paulo. Os estudantes passaram por todos os procedimentos: orientação de sala, fiscalização, tempo oficial de prova e até o cuidado com o silêncio e a concentração. A intenção foi justamente reduzir a ansiedade e garantir que cada aluno chegue ao Enem mais seguro e consciente dos passos que deve seguir. Eu volto já já com os detalhes para você. No Missão 360 de hoje, nós vamos acompanhar o segundo episódio da série especial sobre a história do Adventismo na Albânia. Agora você vai descobrir que a história da Igreja Adventista neste país europeu ganhou novos capítulos com a chegada de um casal brasileiro por lá. Na década de 1990, enquanto a Albânia abria suas portas para a democracia, um chamado divino abria caminho para um casal brasileiro. Oliveiros e Elange chegaram ao país para semear o evangelho e ajudar na construção da primeira igreja adventista. Porque decidi ser missionário na Albânia, tudo começou com a experiência de um empresário brasileiro, adventista, e eu tive o privilégio de dar estudos bíblicos para ele, batizá-lo, o irmão Paulo Sérgio Vaz. Ele, de alguma forma, foi tocado por Deus para ajudar a evangelização na Albânia. Quando eu tinha por volta de 24 anos, eu já estava uma pessoa invulnerável, fria, né? Sem sentimentos, envolvido somente no trabalho, porque meu pai havia perdido toda a sua riqueza.
E num determinado ponto da minha vida, ouvi falar sobre o país Albânia. E quando ouvi falar sobre esse país, que era totalmente desconhecido aqui do Brasil, nunca havia ouvido falar nem na própria escola de geografia, algo aconteceu dentro de mim. Um aquecimento do meu corpo do lado esquerdo foi muito forte. Como eu era o pastor dele, isso no começo da década de 80, ele me passou o seu interesse, o seu sonho de ajudar a pregar o evangelho na Albânia. E nesse período ele ouviu falar que a Albânia era o país mais difícil do mundo para ser alcançado com a mensagem do evangelho eterno. Milagre que estava acontecendo na minha vida e eu fui lendo muito o Espírito da Profecia e de madrugada Deus me despertava em relação à Albânia e eu passei a devorar tudo sobre esse país. Então os anos passaram, com o tempo ele foi a sessão quinquenal da Sessão Geral em Indianápolis, em 1990, e ali ele deu uma oferta que foi a primeira parte de uma grande oferta que ele daria, mas já foi bem significativa para evangelizar a Albânia. E eu fui com ele, a convite dele. E depois ele foi convidado, dali 2 anos, em 90 foi a oferta, em abril de 92 teve o primeiro batismo adventista ou evangélico na Albânia. Foi de uma senhora chamada Merope Gica, no centro da capital do país, que é Tirana. E ele foi convidado para vir assistir o batismo, Paulo Vaz, porque foi resultado do sacrifício, da oferta que ele e a sua família fizeram. E ele me convidou também para vir assistir o batismo. Então, à medida que o tempo foi passando, o Paulo Sérgio recebia cartas da Associação Geral, da Divisão Transeuropeia, dizendo que precisava de um pastor para a Albânia. E um dia, de uma maneira extraordinária, inesperada, inaudita, nunca havia acontecido aquilo comigo, Deus falou a mim, no meu coração, que eu deveria vir para a Albânia. Eu orei a Deus, falei, se a minha esposa concordar, vou chegar em casa, falar com ela, se ela concordar, os filhos apoiarem, meus filhos eram pré-adolescentes, e uma pequenininha, então tudo foi favorável, então eu me prontifiquei e falei, se houver um chamado, eu irei para a Albânia. Sabendo do que ele conheceu na Albânia em abril de 92, acompanhando a mim no batismo da irmã Guerope e mais 7 pessoas. E ali nós vimos e sentimos a manifestação do Espírito Santo, que essa era a vontade de Deus. E aí Deus me mostrou que eu não ia ser missionário, mas escolheu o meu melhor amigo, a qual tinha plena confiança em ser o missionário. E foi por isso que eu vim aqui e cheguei como missionário para residir no país 1 ano e pouco depois do batismo da Dona Merope. Na verdade, cheguei em julho de 1993. E viver 4 anos aqui na Albânia, no período que nós chegamos, foi um período um pouco difícil. Foi assim, com muitas dificuldades, né? Esses anos que vivemos aqui, para mim como mulher, longe da família, dos amigos, da igreja, então já gera assim um sentimento, né, de mais dor. Mas com o passar dos dias, eu comecei a me envolver com o trabalho e aquilo para mim que era complicado se tornou fácil. Gostoso, bom. Tá de pé ou sentado? Tá de pé. Tô sentada.
Então, por exemplo, nós estabelecemos aqui escola de inglês, uma juventude maravilhosa aqui da Albânia, meninos e meninas, adolescentes, jovens muito inteligentes, com sede de conhecimento. A gente fez escolas de inglês, porque a gente percebeu que estavam chegando pessoas, homens de negócios, que o país teria investimentos grandes. Então nós tivemos escola de inglês, tivemos escolas de músicas, nós tivemos aqui cursos também até de culinária. Então, são coisas que nós fizemos. Então, a importância da igreja é trazer aquilo que Jesus trouxe para nós, que o Evangelho de Mateus e os demais evangelhos dizem que Jesus ia de cidade em cidade, de vila em vila, de lugar em lugar, fazendo 3 coisas: ensinando, curando e pregando o Evangelho do Reino. Então, todas essas coisas são transformadoras. O Evangelho transforma de dentro para fora. Quando acabou o comunismo, agora aqueles ex-presos políticos ou filhos daqueles políticos que morreram durante a perseguição terrível, sanguinária de Enver Hoxha e do Partido Comunista Extremo, que realmente muitos padres foram torturados, imãs muçulmanos, padres católicos, padres ortodoxos, e Daniel Luiz, o missionário adventista também, foi torturado até a morte. Quando acabou o comunismo, esses filhos se tornaram importantes políticos e líderes do país. A democracia chegou e como Daniel Luiz havia vivido e foi preso em Córtia, ele havia trazido a mensagem adventista para Córtia, a cidade de Córtia ficou identificada com a história de Daniel Luiz. Então, a divisão transeuropeia sabia disso, alguns líderes da divisão chegaram aqui e fizeram contato com esses políticos. Veio um pastor também britânico, o Ron Edward, que foi o primeiro que veio aqui alguns meses antes que eu cheguei. Ele ficou em Tirana e fez contato com esses políticos e a autoridade da cidade, da região, da prefeitura, cedeu um terreno gratuito em respeito à memória de Daniel Luiz. E é o terreno desta igreja onde nós estamos agora. E nós então construímos essa igreja que está aqui atrás, que foi o primeiro templo evangélico a ser construído na Albânia. Então, foi assim que essa igreja foi construída. Mas, nesse período, a divisão transeuropeia mandou, no primeiro momento, uns 30 voluntários da Europa e de outros países, e nós ficamos coordenando esse trabalho aqui, e, graças a Deus, no dia 27 de agosto de 1994, a igreja foi inaugurada. Quando minha mãe fez uma oração, ela agradeceu a Deus, dizendo: eu te agradeço, ó Deus, com toda a alma, por teres erguido uma igreja aqui na nossa cidade, porque essa igreja se encherá de crentes e aumentará dia após dia.
povo albanês é um povo sofrido, teve uma história sofrida. Ficaram muitos anos proibidos de receber o conhecimento de Deus. E eu sempre oro para que Deus possa cada vez mais abrir oportunidades para que esse povo conheça, mais pessoas conheçam do Evangelho, para que possam também se preparar para a volta de Jesus. Certo dia, Jesus estava em Nazaré, onde havia sido criado, e um sábado, na sinagoga local, ele foi convidado para ler uma porção do Antigo Testamento. Do livro do profeta Isaías, Jesus leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para trazer transformação e esperança para cada ser humano. Essa é, portanto, a nossa missão como seus discípulos. Mas pense comigo, como levar esperança ao taxista que tem uma imagem de Buda ali pendurado no retrovisor do seu carro em Bangkok? Como levar esperança àquela menina órfã que, juntamente com o seu irmão, vive o drama de ser portadora do vírus HIV no Camboja e não conhece o amor de Jesus Cristo? Como levar esperança às milhares de crianças que hoje não têm um lugar para chamar de minha casa e que vivem pelas ruas de centros urbanos em diversas cidades do mundo? O que dizer das milhões de pessoas que não acreditam em Deus? Entre elas, ateus, seculares, agnósticos, ou do quase 1/3 da população mundial que sequer sabe quem é Jesus. Como levar esperança para cada uma delas? É por essa razão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou por uma profunda reestruturação organizacional no começo do século XX, entre os anos de 1901 e 1903. As igrejas locais, que já eram ligadas às associações e missões locais, agora fariam parte de um novo nível administrativo chamado, a partir de então, de uniões. As uniões, por sua vez, seriam assim formadas por associações e missões dentro de um território maior. E tudo isso foi idealizado com um único objetivo em mente: ampliar a missão, cumprindo assim a proclamação do Evangelho Eterno dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 14. Já o último e 4º nível administrativo, a Associação Geral, foi mantida como a maior unidade da organização, abrangendo então todas as uniões em todas as partes do mundo. Divisões então foram estabelecidas como seções da Associação Geral, com responsabilidades atribuídas em determinadas áreas geográficas. Hoje, a Igreja Adventista está dividida em 13 divisões ao redor do mundo. No entanto, dentro dessa nova realidade administrativa, em 1990, decidiu-se criar uma estratégia de missão chamada Missão Global. O foco principal dessa iniciativa foi atingir os mais variados tipos de pessoas e seu maior propósito é alcançar áreas ainda não penetradas, levando a mensagem de esperança em Jesus Cristo a todos que ainda não o conhecem. Naquele momento, 33 anos atrás, países como China, Índia, o Oriente Médio e a União Soviética tornaram-se prioridades nos primeiros passos dessa nova era de missão global. Dentro dessa nova realidade de ação missionária, Missão Global estabeleceu um processo em que missionários assalariados e voluntários de todas as partes do mundo começaram a ser enviados a todos os continentes. Centros de estudos em missão global foram estabelecidos com o objetivo de desenvolver modelos de evangelismo que pudessem ser eficientes no trabalho de levar a mensagem de esperança aos budistas, hindus, judeus, muçulmanos, seculares e pós-cristãos que vivem nos grandes centros urbanos do nosso planeta. Hoje, Missão Global continua como a principal iniciativa de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através da educação, saúde, relacionamentos de amor, meios modernos de comunicação e uma estrutura denominacional focada em missão, onde milhares de pastores, missionários voluntários e milhões de dedicados membros ao redor do mundo buscam fazer o seu melhor para o cumprimento da missão que Deus deixou para cada um de seus seguidores. Mas qual é a minha e a sua parte nisso tudo? Aproveitar cada oportunidade
para compartilhar com outras pessoas sobre a minha experiência com Deus. Você apenas precisa estar disposto e pronto para ser usado por Ele no cumprimento daquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. As oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas precisamos estar atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. E nunca se esqueça, para que a missão global seja bem-sucedida, contamos com as suas orações, a sua generosidade e, acima de tudo, a sua entrega, para que Deus possa usar você de acordo com o sonho que Ele tem para a sua vida. Você também pode ser um missionário no século XXI. Você já sabe que toda semana tem episódio novo do podcast oficial da Novo Tempo, o Hope Hour, não é? E aqui no Revista você sempre confere um trechinho para saber qual o assunto da vez. O Wagner Cantori está chegando para contar para a gente agora. Feliz sábado, Wagner! Oi, Darcy, tudo bem? Feliz sábado para você. Feliz sábado para você aí acompanhando o nosso Revista Novo Tempo. Tô aqui mais uma vez para falar do nosso Hope Hour, o podcast oficial aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. E a gente teve uma conversa que foi muito profunda. A gente falou sobre luto. A gente está vivendo, né, muito próximo a esse período onde a gente fala sobre a morte, sobre finados. Então é o seguinte, a gente falou sobre superação do luto, como enfrentar o luto, como restaurar a vida após o luto. Comigo aqui nessa conversa, me ajudando nessa entrevista, a doutora Wélida Dancini, que também é psicóloga, e a doutora Rosana Alves. Um episódio imperdível como você vai ver agora. Acompanhe um trechinho de como foi a nossa conversa. O luto é o período crítico necessário para que o cérebro acomode a realidade que o futuro planejado não se cumprirá. Uau, profundo. Eu planejei. Aham. Por exemplo, alguém está pensando agora, então como a gente traduz isso? Eu planejei, meu cérebro planejou que eu levarei o meu filho ao altar no casamento dele. E esse filho morre num acidente de trânsito. Uhum. Então o cérebro vai ter que reconfigurar, repensar esse futuro. Então o luto é esse período necessário para que a gente mude, para que o cérebro mude aquilo que foi planejado para o futuro. Tá imperdível ou não tá, né? Para você encaminhar para todo mundo, para você assistir esse conteúdo, vai fazer toda a diferença. Você acompanha o Hope Hour no nosso canal do YouTube, Hope Hour NT. Esse também é o endereço do nosso Instagram, nossa conta lá no Instagram, @HopeHourNT, porque lá você tem cortes de vários momentos aqui do podcast, você tem também a agenda, quem vai estar aqui em todas as semanas. Se você não segue a gente lá, vai fazer toda a diferença, tá bom? Eu quero também, antes de devolver aqui para Darcy, te falar do nosso filme A Caminhada. É um filme que também fala de uma história de superação do luto, reencontro, encontro com Deus. Se você ainda não viu, entra agora lá no nosso canal do NT Play. É um excelente conteúdo para assistir aí no final de semana e com toda a família, tá bom? Tá no nosso canal do YouTube, do NT Play, A Caminhada. Imperdível o nosso lançamento agora de outubro. Darcy, um abraço para você. Espero que você já tenha assistido A Caminhada, hein, Darcy? Se não assistiu, assiste, comenta aí no Revista depois. É com você aí no estúdio. Tá bem, querido Wagner, eu vou assistir, viu? Não assisti ainda, mas tá na minha listinha ali, se Deus quiser eu vou assistir. Obrigada. E em família, como você recomendou aí. Gente, antes de ir para o intervalo, eu quero ver mais boa notícia dos nossos telespectadores aqui na tela. Vem comigo. Zenaide de Mato Grosso. Boa noite, feliz sábado para você também, Zenaide. Estou aqui com a vizinha Ruth assistindo a revista. Eu venho aqui aos sábados, fazemos cultos juntas, oramos e, claro, vemos a TV Novo Tempo. Ela ama o revista e os louvores e pregações. Que legal! Então, um beijo para você, Zenaide, e um beijo para você, Ruth. Obrigada pela companhia de vocês, viu? Elide de Patito Alferes, Rio de Janeiro. Oi, Darcy, a minha boa notícia é que ontem realizamos o Chá Entre Amigas. Foi muito lindo. O melhor mesmo foi receber as amigas visitantes. Que legal, que Deus abençoe vocês aí. Um abraço para essa mulherada linda. Adriana Nobre, do Rio de Janeiro. Oi, Darcy, somos da Igreja Adventista do Horto Florestal
do Rio de Janeiro. Um feliz sábado a todos os nossos irmãos na fé. Amém. Um abraço para essa igreja linda aí. Tudo de bom para vocês. E vamos para mais uma pausa rapidinha agora, mas continue aqui comigo porque na volta tem mais notícia para você. Você vai ver a preparação para o Enem em um colégio adventista de São Paulo. Eles viveram uma verdadeira imersão e simularam o dia da prova. E ainda hoje, em Rondônia, voluntários reconstroem casa que foi destruída em um incêndio. Um vazamento de gás provocou um incêndio que consumiu toda a sua casa. De repente você vê um sonho de anos ser destruído entre 5 a 10 minutos é muito difícil. Você não poder fazer nada. Já de volta com a revista Novo Tempo e a gente vai agora para o Chile. Durante o evento de missionários IUGO, a gravadora Novo Tempo fez um lançamento inédito, o Adoradores 5 em espanhol. São músicas que já fizeram sucesso aqui no Brasil e que agora você vai poder ouvir também em espanhol. Olha só. Durante 4 dias, os participantes foram motivados a viver uma experiência missionária intercultural, compartilhando testemunhos e histórias de fé que inspiram a servir além das fronteiras. E nesse clima de missão e adoração do IUGO, a gravadora Novo Tempo aproveitou para fazer um lançamento muito especial, o Adoradores 5 em espanhol. O português deu lugar ao espanhol, mas o sentimento continua o mesmo. Aqui na Universidade Adventista do Chile, 4.000 pessoas estão aprendendo esses louvores, no idioma novo, mas com a mesma fé. Quando nós ficamos sabendo desse evento, foi muito bonito porque quem gravou a base, todas as músicas em espanhol, foi um grupo de chilenos. Então, a IUGO no Chile era a junção perfeita para a gente dar esse presente para a comunidade hispana, que está toda representada aqui em todos os países. O foco da gravadora Novo Tempo é a pregação do evangelho através da música. E nada melhor do que alcançar pessoas com música. E aqui vão sair pessoas que vão levar as canções que elas vão cantar hoje para todo mundo. Então é uma grande pregação do evangelho em massa. Sullivan Dutra, artista e compositor adventista, nada mais nada menos do que o autor das canções, também participou desse momento especial, compartilhando com os voluntários a mensagem por trás de cada letra. Essa mistura de música e missão é algo poderoso, é algo bíblico, né? A música é uma ferramenta poderosíssima para o evangelismo, então eu acho que faz todo sentido. E o missionário, ele precisa se consagrar, ele precisa se colocar aos pés de Cristo, e a música é uma ferramenta para isso também. Por outro lado, o produtor, cantor e compositor adventista chileno, Rodrigo Wegner, falou sobre o significado de viver um evento inédito de música cristã em seu país e de fazer parte dele. Sabe que é um sonho realizado, né? Aqui no Chile, trazer adoradores para cá é uma grande vitória. Realmente, o repertório está maravilhoso e estou muito feliz, muito animado por Adoradores 5 aqui no Chile. O lançamento foi preparado com meses de antecedência e contou com a colaboração de 2 grandes referências da música adventista na América do Sul. E como temos um grupo que não é um grupo que está sempre na mesma cidade, todos moram juntos, senão que moram em lugares separados, cidades diferentes, até países diferentes. Então realmente foi uma experiência muito emocionante de participar desse projeto e colocar o coração, apesar da distância, estávamos muito unidos nessa festa espiritual. A música está ao serviço da missão e não pode ser de outro jeito. Desde a Bíblia sempre os músicos foram na frente, na batalha, no combate, e aqui também nós vamos na frente. Somos a primeira linha para o Senhor, para entrar em lugares onde é mais difícil entrar. Então nós estamos junto com a palavra, junto com os missionários, somos uma equipe e isso aqui está sendo uma amostra disso aí. Porque a música não apenas emociona, ela também transmite esperança. E em cada nota, cada voz e cada idioma, a mensagem continua sendo a mesma: compartilhar o amor de Deus com o mundo. A música faz parte de nossa essência da adoração, e a adoração é para levar a Jesus a outras pessoas, também para me encontrar com Ele, e a missão é essencial se eu cumpro pensando no que Deus fez
o propósito que me deu e o sentido que isso dá. Então, voluntariado, missão, adoração, juventude, tem tudo a ver e realmente um momento histórico para o I Will Go, para a gravadora, para o Ministério da Música e para a juventude. De todas as músicas apresentadas no lançamento do Adoradores 5, uma em especial tocou mais forte o coração de quem estava aqui no I Will Go. Digno. É linda, linda, simplesmente maravilhosa a música, toca profundamente o coração da gente, porque em realidade é o sonho, a esperança nossa marcada nesta música. E espero que os jovens possam apreciar ainda mais esta música. Lindo demais, né? E ainda falando de notícias internacionais, eu chamo agora o pastor Williams Costa Júnior, que traz os destaques do programa ANN de amanhã. Vamos ver? Nos Estados Unidos, acampamento inédito prepara mais de 2.000 líderes voluntários para trabalhar com crianças e adolescentes. Em meio à guerra na Rússia, jovens e pastores usam tecnologia para estudar a Bíblia e oferecer apoio espiritual online. E ainda na edição de hoje, veja como música e medicina se unem em parceria entre hospitais adventistas e companhia de ópera. Estas são as histórias que informam, inspiram e conectam. Assista ao programa completo da ANN todos os sábados às 6h30 da tarde na TV Novo Tempo. Ou acesse o nosso canal no YouTube. Gente, em um mundo onde os jovens vivem conectados quase 24 horas por dia, um acampamento no interior do Rio de Janeiro propõe algo diferente: reunir centenas de jovens no mesmo lugar, ao mesmo tempo e com o mesmo propósito. O evento Reset foi além de palestras e atividades. Foi uma experiência imersiva que usou a linguagem digital que os jovens já conhecem para provocar algo muito maior: conexão real e transformação. 3 dias, centenas de jovens, um só lugar. No acampamento Reset, promovido pela Associação Rio Fluminense, a proposta é simples e radical: tirar os jovens da rotina, reuni-los e oferecer algo que a tela do celular não consegue dar: conexão real. Quando eu penso no Reset, eu penso de trazer a juventude de volta para aquilo que era essencial, deles estarem juntos em comunhão, deles estarem juntos em relacionamento, deles estarem juntos em missão, e isso que a gente quis propor para a juventude da associação com o Reset. A programação foi intensa e pensada para manter os jovens imersos. Cultos que tocaram questões reais, atividades que provocaram reflexão e um circuito Experiência Reset, onde descobriram mais sobre a história da igreja, projetos missionários e foram desafiados a fazer a diferença onde estiverem. Eu sinto sim que é algo diferente do que a gente está acostumado a viver. É um encontro diferente que a gente tem com Deus e sinto que os jovens, tanto os meus como os outros, foram tocados sim pela palavra do Senhor mais uma vez, né? A tecnologia esteve presente sim, mas como ferramenta, não como protagonista. Os jovens conheceram aplicativos e novos projetos para acompanhar os desafios de leitura bíblica, qualidade de vida e reflexões. É muito importante ver a juventude reunida. É um momento que eles renovam o compromisso de amizade uns com os outros, conhecem novos amigos. É a oportunidade em que eles renovam seu compromisso com Deus e com a igreja e se envolvem mais na missão. Durante o evento, também foram lançados projetos que acompanharão os jovens após o retorno para casa. A ideia é o que foi iniciado no Reset continue nas igrejas e nas casas. Essa igreja começou com jovens e a gente acredita que eles têm um papel fundamental nesse momento da história na pregação do Evangelho. Então o coração sai feliz, contente que o compromisso deles é reafirmado para a pregação do Evangelho. No final, o Reset não é sobre tecnologia ou jogos, é sobre propósito. É sobre jovens que saem do evento sabendo que não estão sozinhos, que fazem parte de algo maior e que podem fazer a diferença através das ferramentas e recursos que estão à sua disposição. A gente sempre precisa melhorar o nosso relacionamento com Cristo. Então eu vim querendo mesmo resetar o meu relacionamento com Cristo e estar cada dia mais próximo dele. E o Acamp Reset desse ano da Associação Rio Fluminense foi um marco na minha vida espiritual e com certeza eu vou levar isso para frente.
E falando em juventude, as provas do Enem 2025 já estão chegando, já é neste domingo, minha gente. E na nossa mente já vem imagens de alunos atrasados, materiais esquecidos, aquele desespero, não é mesmo? Pois é, mas para que isso não aconteça, um colégio adventista de São Paulo promoveu uma imersão completa, simulando o dia da prova e todos os detalhes que precisam ser lembrados. O Enem 2025 está chegando e esse é um momento decisivo para alunos que planejam um futuro profissional. O Colégio Adventista de Cidade Ademar, em São Paulo, realizou um grande simulado para os alunos do 3º ano do ensino médio. Além da prova, cada detalhe foi pensado. Do horário de abertura e fechamento dos portões, a conferência dos materiais obrigatórios e documentos, tudo foi pensado para aproximar os estudantes da realidade que eles irão enfrentar. A Júlia, aluna do 3º ano, foi quem trouxe a ideia do simulado para a escola. Porque eu já me preparo há uns 2 anos para essa prova, faço cursinho, estudo as questões da escola, faço parte das eletivas do colégio, de tudo que o colégio oferece pra gente. E então essa oportunidade foi realmente uma simulação, uma prova para a gente conseguir ficar mais tranquilo no momento de fazer o Enem. Os estudantes passaram por todos os procedimentos, orientação de sala, fiscalização, tempo oficial de prova e até o cuidado com o silêncio e a concentração. A intenção foi justamente reduzir a ansiedade e garantir que cada aluno chegue ao Enem mais seguro e consciente dos passos que deve seguir. Muitos conseguiram identificar hábitos, ajustar as estratégias e ganhar confiança para o grande dia. A Júlia, ela é uma aluna muito ansiosa. Vivenciar uma experiência onde desperta muitos sentimentos, como ansiedade, nervosismo, muitas expectativas, e o aluno poder vivenciar esse momento na escola antes do dia oficial, isso faz toda uma diferença. Além da preparação acadêmica, o Colégio Adventista também ofereceu um momento especial de reflexão espiritual. Antes da prova, alunos e professores se reuniram para um breve estudo da Bíblia e uma oração, lembrando da história de Daniel, que se preparou e confiou em Deus diante dos desafios que ele enfrentou. Além de conhecimento, cada aluno pode contar com apoio emocional e espiritual nesse período decisivo. Assim como Daniel e os seus amigos se prepararam, não comendo as comidas oferecidas pelo rei, os nossos alunos vêm se preparando para esse momento final dessa prova tão importante para eles. Então, aqueles que se preparam no momento certo, eles estão prontos. É isso. E de São Paulo, nós vamos agora para o Maranhão. Em um ambiente cercado pela natureza exuberante, longe das agitações do cotidiano, um pequeno povoado recebeu 5.000 pessoas. E essas pessoas fizeram a diferença social, reformando uma igreja para atender melhor essa comunidade local. Localizado em um pequeno povoado de Tutóia, a cerca de 320 quilômetros da capital São Luís, acontece a maior campal da Igreja Adventista no Nordeste do Maranhão, a campal de São Benedito, com cerca de 5.000 participantes. Em um mundo cada vez mais conectado, mais distante em termos de relacionamento humano, a Igreja Adventista no Nordeste do Maranhão promove encontro de comunhão e renovação espiritual. As campais, segundo o Espírito Profecia nos orientam, são momentos em que a gente traz pessoas de fora, os membros da igreja, e Ellen White diz que é um momento para a gente experimentar uma nova conversão. E aqueles que vêm, para eles verem o bom exemplo dos pregadores e terem contato com os membros da igreja, com a mensagem, e também entregarem o coração a Jesus. Então esse é um momento de renovação da igreja. E é muito importante quando a gente vê a igreja unida, cantando, adorando, tomando decisões, e com isso a gente vê a igreja mais forte nessa região. Longas jornadas são percorridas pela maioria dos participantes, que reúnem-se em ambiente de paz e reflexão, longe das distrações do dia a dia. A campal é uma das coisas mais aguardadas. Quando chega a campal, eles vêm motivados, alegres. Uma prova dessa, eles virem cantando em cima das jardineiras, se alegrando, já preparando o espírito para quando chegar aqui, terminar com as maravilhas que eles veem e observam. Todas as faixas etárias são contempladas por eventos feitos, com abordagens apropriadas. Crianças, jovens e adultos recebem as bênçãos e preparam-se para o céu. Para mim, a campal de São Benedito é uma oportunidade de recomeço. É uma preparação para o céu. Se
Se eu não gostar de acampar com os meus irmãos, como eu posso sentir desejo de ir pro céu? Eu não consigo não ter essa ligação entre essas duas coisas. Com o tema Identidade e Missão, o maior diferencial da Campal é o movimento social, organizado pelos irmãos que reformam uma igreja a cada ano, através de doações e trabalho, visando atender a comunidade local da melhor forma possível. E vamos agora para Minas Gerais. Na cidade de Montes Claros foi realizado o Celebratim, com a participação de 450 adolescentes. Esse evento vai ficar marcado para sempre na mente do Vitor Samuel, que mora em uma comunidade no interior do estado. Gente, o Vitor conheceu a mensagem de esperança por meio do pastor José Júnior. Ele começou a receber estudos bíblicos do pastor, mas de um jeito diferente, sabe? Confira um pouco mais dessa história com o nosso repórter Samuel Nunes. Canabrava é uma comunidade localizada a 71 quilômetros de Montes Claros. A vida no lugar é marcada pelo ritmo calmo do interior e tradições que permanecem vivas para o povo norte-mineiro. Um dos moradores da comunidade é o garoto Vitor Samuel, que, como outros adolescentes, tem sonhos, gosta de jogar futebol e ajudar a sua mãe nas atividades da casa onde moram. Aqui é muito legal, eu brinco com meus amigos, meus colegas, aí ajudo minha mãe nas coisas, lavar roupa, lavar a casa, as vasilhas para ela. E o garoto tem a Bíblia como um livro constante de estudo. O contato com o livro sagrado surgiu por influência do pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, José Júnior. O estudo é feito de maneira dinâmica, diferente, inovadora. Quando eu comecei a incluir os desenhos, ou seja, você agora vai desenhar. Eu colocava sempre as passagens bíblicas, no meu caso aqui do Vitor, a gente põe a passagem bíblica do lado e após colocar a passagem bíblica, a gente diz, olha, de acordo com o texto, você vai procurar, já vai ter uma habilidade em abrir as escrituras, ele vai ler o texto bíblico e ele começa a desenhar, então, traduzir aquilo. Eu tenho aprendido muitas coisas que eu não sabia sobre o sábado, sobre quantos livros que tem na Bíblia, quantos anjos que tem no céu, como a volta de Jesus. Tem feito muita coisa, tenho ido para a igreja agora. A cada estudo, novos desenhos ganham formas na compreensão do texto bíblico por parte do garoto. Esse método, assim, eu acredito que ele é um método bem eficaz, né? Você estuda o texto, você explica o texto, você desenha o texto e você ensina o texto sagrado. Então eu acho que são meios, né? São formas da teoria da aprendizagem para ajudar. E o Vitor pegou a estrada da comunidade onde mora e viajou até Montes Claros. Ele se juntou a outros mais de 400 adolescentes para participar do Celebratim. Um clima de celebração e desejo ardente de compartilhar a mensagem de esperança tomou conta do ambiente. É isso mesmo, nós estamos aqui felizes e animados com esse programa, colocando aí no coração de cada adolescente o objetivo e a intenção de ser missionário, ser luz aonde quer que eles estejam. De maneira dinâmica, pontual e intencional, foram transmitidas orientações, por exemplo, de como usar as redes sociais para compartilhar a mensagem de esperança, aproveitando assim cada oportunidade. E eu acredito, porque é bíblico, de que Deus pode usar todas as pessoas para alcançar outras pessoas, seja através das redes sociais, seja no tete-a-tete, seja através do Zoom ou qualquer atividade. Eu acredito que os jovens, os adolescentes, os juvenis também podem ser usados. Adolescentes foram desafiados a fazer a diferença na comunidade. Elogiaram a realização do Celebratim e saíram motivados do evento. É a minha primeira vez no Celebratim, está sendo algo extraordinário, as mensagens estão maravilhosas, os louvores, os amigos que eu estou reencontrando aqui. Primeiro Celebratim meu que eu estou aqui e aqui os louvores, a organização, a ministração está sendo excepcional. Tá? Eu levarei muitas assim, coisas que eu aprendi aqui para casa. E o Vitor Samuel, do início desta reportagem? Pois bem, foi impactado por meio de estudos bíblicos em forma de desenhos e escreveu uma nova história em sua vida ao descer as águas batismais no Celebratim, com o também adolescente João Pedro. E uma nova história foi contada através das suas próprias mãos e, claro, em forma de um desenho do seu próprio batismo, fechando assim o Celebratim 2025 no norte de Minas Gerais. Que testemunho lindo! E você, já mandou a sua boa notícia pra gente? Eu vou colocar o WhatsApp na tela agora para você, que não tem o nosso contato para salvar aí, ok? Salve, a gente está aqui de segunda a sexta para trazer a sua boa notícia também aqui na tela. Vem comigo ver. Gustavo de Aracaju, Sergipe. Boa noite, Darcy. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida e agradeço pelo nosso PG, que é um pequeno grupo, né? Que já está começando, todos prontos para adorar o Senhor. Amém. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe aí. De Janira, de Antonina, no Paraná. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que o meu filho e
É isso, eu e meu filho tivemos o privilégio de conhecer a primeira igreja adventista do Brasil, que fica em Gaspar Alto, Santa Catarina. Foi um dia inesquecível. Um forte abraço para você. Para você também, tudo de bom para vocês. César Negreiros, de Fortaleza, no Ceará. Boa noite, pessoal. A minha boa notícia é que eu voltei a pedalar. É isso aí, mantendo a saúde em dia. Um abraço para você. Gente, intervalo rapidinho agora e na volta você vai conferir o seguinte: Construtores de Esperança. Em Rondônia, voluntários reconstroem casa em menos de 40 dias após um incêndio. E ainda no Pará, ribeirinhos ofertam colheita de açaí como gratidão a Deus por bênçãos recebidas. Tudo começou com um homem simples e seu desejo de agradecer a Deus pelos frutos da terra. João Alves, morador da comunidade, viu em seu trabalho diário uma forma de adoração. No sul de Rondônia, o grupo Construtores de Esperança tem levado solidariedade a quem precisa por meio da reforma e construção de casas. Recentemente, eles ajudaram a dona Maria, que perdeu tudo em um incêndio. O projeto foi criado há mais de 10 anos por membros da Igreja Adventista e hoje une voluntários de diversas religiões. Acompanhe essa história com a nossa repórter Camila Inácio. Há 2 meses, o que seria um dia comum na casa de Dona Maria terminou em tragédia. Um vazamento de gás provocou um incêndio que consumiu toda a sua casa. De repente você vê um sonho de anos ser destruído entre 5 a 10 minutos é muito difícil. Você não poder fazer nada. Entre os escombros, apenas uma Bíblia foi encontrada, com seu conteúdo intacto, como um símbolo de esperança, mesmo em meio à perda. Após essa fatalidade, a cidade de Vale do Paraíso se mobilizou com doações e a sua casa foi reconstruída em menos de 40 dias. Esse foi um projeto realizado pelos Construtores da Esperança, um projeto de voluntários que tem se desenvolvido aqui no sul de Rondônia por meio do Serviço Voluntário Adventista. Eles já há cerca de 10 anos têm trabalhado de forma voluntária. E nesses últimos anos, eles estão mais organizados. Nós temos um foco na região de Vilhena e o outro aqui no Vale do Paraíso e alguns outros que estão também se organizando no nosso território. Então, quando nós olhamos para o trabalho que eles fazem, juntamente com o trabalho que a associação realiza através do Serviço Voluntário Adventista, nós entendemos que eles têm dado uma contribuição poderosa para o avanço da pregação através das boas ações. O filho de Dona Maria já fazia parte desse grupo e viu os amigos com quem um dia ajudou outras pessoas agora se unirem para ajudar a ele e a sua família. A gente imagina o seguinte, né? Ajudar as pessoas é muito bom. Eu me sinto muito feliz em poder ajudar, mas você nunca pensa assim, vai acontecer algo comigo. O grupo, que começou formado apenas por membros da Igreja Adventista, hoje conta com voluntários de diferentes religiões. Juntos, eles dedicam os fins de semana para reformar e construir casas para quem precisa. Até agora, já foram erguidas 3 novas moradias, entre elas a de Dona Maria. Quando a casa dela pegou fogo aqui na cidade, rapidamente os vizinhos já fizeram um vídeo e colocaram no grupo da cidade, né? E toda a cidade se comoveu com o que aconteceu. E foi interessante que já falaram no grupo da cidade, mas o filho dela é da Igreja Adventista e eles têm um grupo de construtores que eles constroem e eles vão auxiliar na construção. Eu vou ficar dentro da minha casinha aqui agora, eu vou morar dentro dessa casinha agora aí, até o dia que Deus quiser. Vou ficar dentro dela até o dia que Deus quiser. Foi um sonho que foi construído e de repente foi acabado e foi reconstruído novamente. Que iniciativa linda! Que bom saber que a Dona Maria teve ali Jesus bem pertinho, através dos braços, das mãos desses construtores da esperança. Parabéns pela iniciativa de vocês, pelo trabalho, pelo ministério de vocês. É lindo de ver a esperança que vocês levam para o próximo, viu? E agora nós vamos para o Rio Grande do Sul. Você vai conhecer a história de uma mulher que, mesmo em meio à dor, decidiu viver uma vida extraordinária. Por meio da fé e de uma rede de apoio, ela e outras mulheres que participaram de um retiro aprenderam que recomeçar é possível sim, mesmo quando parece não ter saída. Veja na reportagem do William Vieira. Foi durante um momento de descanso, longe da rotina, que a Daiane percebeu que algo estava errado. Estávamos viajando, estava num momento muito bom, quando de repente eu senti uma dor no braço e aí, quando eu toquei na mama, logo já senti um carocinho.
Aí então cheguei na minha cidade, fui procurar recurso, fui procurar um médico. Quando a gente recebe um diagnóstico desses, realmente o chão some. Os primeiros dias foram momentos desafiadores. Mesmo assim, o tempo e os sintomas levaram Daiane a uma decisão: encarar o problema de cabeça erguida e viver uma vida diferente. Esse momento da perca do cabelo, de assumir uma identidade, e agora eu já não tinha mais aquela identidade que eu imaginava ser o meu cabelo. Aí eu descobri que a minha verdadeira identidade é ser filha de Deus. E aí quando eu comecei a descobrir isso, as coisas se tornaram incríveis na minha vida. E foi aqui, entre centenas de mulheres da região central do Rio Grande do Sul, que a Daiane escolheu respirar fundo. O retiro do Ministério da Mulher deste ano trata sobre isso: encontrar em meio à dor uma fé que reorganiza e dá sentido à vida para quem vive os mais diversos desafios. São momentos especiais onde elas podem parar, refletir, reavaliar a própria vida, a maneira como elas estão vivendo, dar um tempo para si mesmas de descanso emocional, descanso físico também. Entre risos, reflexões e abraços, mulheres com trajetórias diferentes se unem em torno de um mesmo propósito: encontrar em Deus, no conhecimento e em umas nas outras, a força para seguir, mas agora vivendo de uma forma extraordinária. É isso que eu gostaria que elas fizessem, colocassem a vida delas nas mãos do Senhor, para que elas possam realmente lembrar daquilo que elas viveram aqui, daquilo que elas aprenderam aqui, para elas poderem fazer isso em casa, fazer isso na igreja, viver essa vida extraordinária no trabalho. Muitas de nós nos escondemos nos nossos traumas, nas nossas dores de infância, nas portas que não foram abertas para nós, e nós podemos sim protagonizar a nossa própria vida. Diante desse cenário, o que eu posso fazer agora? Quando ela começa a achar essa resposta, ela começa a achar uma saída. Será que ele deu comida na hora certa? Gente, voluntários do Motoclube Adventista da FAD Minas trocaram as estradas por um ato de amor no último fim de semana. O grupo participou de uma ação solidária no Hemocentro de Lavras, no sul de Minas Gerais, reforçando os estoques de sangue por meio do projeto Vida por Vidas. A iniciativa faz parte da rotina de responsabilidade social do clube e reforça o compromisso dos motociclistas adventistas em servir o próximo. Para os integrantes, doar sangue é uma das maneiras mais concretas de colocar em prática a missão de ajudar e salvar vidas, além de mostrar que o motociclismo pode sim também ser um movimento de impacto social positivo. Durante a ação, os voluntários também realizaram um momento de evangelismo público, distribuindo exemplares do livro O Grande Conflito. Muito legal essa iniciativa, não é? Que a gente possa se inspirar sempre neles. Bom, e olha que interessante também, no município de Limoeiro do Ajuru, no Pará, os ribeirinhos se reúnem para uma celebração especial e cheia de significado. A celebração das primícias do açaí. A repórter Núbia Monteiro traz os detalhes para a gente agora. No coração da Amazônia paraense, os rios se tornam caminhos de fé. É nas ilhas que a colheita do açaí marca o início de uma celebração especial, a Festa das Primícias. Tudo começou com um homem simples e seu desejo de agradecer a Deus pelos frutos da terra. João Alves, morador da comunidade, viu em seu trabalho diário uma forma de adoração. A ideia de separar os primeiros frutos foi que a gente tinha um sonho de devolver tudo aquilo que Deus tem nos concedido em bênção e em forma de gratidão a Deus. Um pequeno sonho que, ao ser compartilhado, uniu centenas de ribeirinhos. Eles abraçaram a causa, o pastor apoiou e a gente hoje está no 3º ano das primícias do açaí já comemorando. O gesto de John inspirou toda a comunidade. A cada ano, dezenas de famílias se reúnem para ofertar os primeiros frutos, reconhecendo que tudo vem das mãos do Criador. As primícias no contexto bíblico é a entrega pessoal, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas na vida do ser humano. O resultado desse gesto de fé ultrapassa a colheita. Desde a primeira celebração, o grupo arrecada recursos para construir uma igreja na comunidade, símbolo da fé que cresce junto com as palmeiras de açaí. Então, quando a gente vê
uma igreja como essa, colocando na prática a Bíblia, colocando na prática os ensinos das Escrituras Sagradas e os resultados sendo apresentados, é testemunho na veia, é testemunho puro. Entre rios e palmeiras, o povo ribeirinho vai transformando o fruto da terra em adoração. Uma colheita de fé e gratidão que a cada ano segue frutificando. A celebração das primícias, hoje para mim, é gratidão. Como criador desse projeto, eu me sinto muito feliz. E agora eu quero te lembrar que amanhã tem Fé em Ação e, pelo que eu estou sabendo, o destino da equipe é o Rio de Janeiro. O Fé em Ação desse sábado está no Rio de Janeiro. Para ser mais específico, na Rocinha. O nosso repórter Lucas Nascimento conheceu o Comunitar Rio, um lindo projeto que trabalha com crianças e adolescentes, oferecendo diversas atividades, como aulas de instrumentos, libras, reforço escolar e muito mais. Vamos saber também que tipo de transformação tem acontecido por ali. Eu espero por você nesse sábado, às 9h30 da noite. Até lá! O campus do UniAN, em Cachoeira, na Bahia, se tornou um ponto de encontro de liderança, discipulado e fé. O Congresso de Missão Urbana, chamado Lidera, reuniu pastores, alunos de teologia, membros e líderes de igreja de todo o Brasil e até do exterior. Foi uma experiência de capacitação e transformação espiritual. O Lidera propõe refletir sobre como liderar com propósito em um mundo em transformação, inspirando pessoas a servir com o coração. Liderança, identidade, novas gerações e discipulado. Nós procuramos, nesse Lidera 2025, abordar parte desses conceitos para que a igreja seja mais forte. E nós queremos, então, fazer com que essa visão, esse conceito, esse princípio possa ser norteador para a igreja na Bahia e Sergipe. Identidade, discipulado e missão urbana. Durante o evento, teólogos e professores destacaram a importância de conectar conhecimento e missão na vida diária. É importante as pessoas, em primeiro lugar, ouvirem testemunhos, saberem que elas não estão sozinhas, o sentimento de pertencimento, de grupo, de igreja, ele se faz muito presente nesses momentos. Aí você ouve um testemunho de alguém que é médico, que se converteu, ou seja, o testemunho é fenomenal. E além de tudo isso, você tem aquele entusiasmo que é passado pelos líderes da igreja que demonstram que nós ainda temos a chama do Evangelho brilhando em nosso coração. O Lidera também foi um espaço de recomeços. Entre tantas vozes, uma história se destacou, a da advogada Angélica, que decidiu recomeçar sua caminhada com Deus. Ter Glauco ao meu lado, estudando a Bíblia comigo, tem sido uma bênção na nossa casa. É muito importante você trazer Deus para o relacionamento, né? Temos colhido bênçãos com isso já. Acredito que seja plano de Deus em nossas vidas e aquela coisa, se a gente acredita que uma folha não cai de uma árvore, um fio de cabelo não cai da nossa cabeça, se não for desígnio de Deus, também acredito que este momento especial que a Angélica está tendo agora está dentro dos desígnios de Deus. E o objetivo é um só, é salvar pessoas, é guiar pessoas para os pés de Cristo e alcançá-las nesse mundo tão complexo em que nós vivemos. E ver isso acontecendo aqui. E agora elas tomaram a decisão aqui no Lidera e estão nascendo de novo através do batismo. Mais do que palestras e estudos, o Lidera tem mostrado que liderança nasce do coração. Aqui, cada história é um lembrete de que servir também é uma forma de adorar. O Lidera, ele pode contribuir porque alguém disse que a visão vaza. Se a visão vaza, nós precisamos sempre estar tocando em conceitos e princípios do crescimento da igreja. Nós precisamos da missão para o fortalecimento espiritual. Ele também serve para a nossa identidade e o fortalecimento da missão. E o objetivo é ajudar aos pastores e líderes a aprenderem a lidar com as demandas e os desafios da missão urbana nesse mundo pós-moderno em que nós vivemos. Angélica foi batizada, celebrando um novo começo ao lado da família. No Lidera, liderar é servir, e servir é permitir que Deus reescreva histórias. No último domingo de outubro, foi realizada a 13ª edição da Corrida Rústica de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. O evento aconteceu na orla da praia de Ubatuba.
Os participantes percorreram trajetos de 8 e 4 quilômetros. A programação também incluiu categorias infantis e a participação de integrantes do projeto Pernas Solidárias, que é uma iniciativa que promove a integração de pessoas com deficiência em corridas de rua por meio do uso de cadeiras adaptadas e empurradas por voluntários atletas. O evento bateu recorde, gente, com mais de 600 pessoas inscritas. Juntos, os corredores doaram mais de 1 tonelada de alimentos para a Ação Solidária Adventista, a nossa ASA. Os alimentos vão ser entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social na campanha Mutirão de Natal. Essa corrida teve apoio do município e foi promovida pelo Colégio Adventista de São Francisco do Sul, que neste ano celebra 90 anos de existência. Bom, e disposição é o que não falta também em São Paulo, viu? Uma iniciativa de saúde e solidariedade movimentou a Lagoa dos Pássaros, em Arthur Nogueira. A corrida Superação reuniu centenas de corredores e caminhantes em um evento que combinou esporte e conscientização sobre saúde. Veja na reportagem da Vanessa Moraes como esse gesto de amor à vida trouxe inspiração. A paisagem tranquila da Lagoa dos Pássaros, em Arthur Nogueira, interior do estado de São Paulo, ganhou movimento no último domingo de outubro, quando quase 400 pessoas participaram da Corrida Superação, uma iniciativa da Igreja Adventista que faz parte do Desafio Superação, projeto voltado à prevenção do câncer de mama e ao cuidado com a saúde física e emocional. Além de propagar a saúde, o esporte, a atividade física, o bem-estar, a gente fez uma corrida mesmo, algo diferente, principalmente para impactar os atletas, a comunidade que vai ser atendida aqui pela Feira de Saúde também. Além da corrida, uma feira de saúde atendeu quase 200 pessoas com serviços gratuitos, uma parceria que aproximou a comunidade. Nós tivemos aqui 380 inscrições, onde 80% das pessoas ainda não conhecem todo esse amor de Jesus, né? Então eu acho que fechando com a Feira de Saúde, eu acho que assim, o impacto ficou muito maior. Aqui nós temos a oportunidade nos estandes de apresentar isso para a comunidade, para essas pessoas que não têm acesso a isso, para conhecerem um pouco mais desse estilo de vida que é especial e ajuda tantas pessoas. Estilo de vida saudável que já era praticado pela Clyde e que a ajudou a superar um câncer de mama. Ela participou da corrida para celebrar a cura da doença e motiva outras pessoas a terem esperança. Independente do diagnóstico, se é um câncer de mama ou se for outro, é importante você ter a certeza de que Deus te ama, Jesus é o seu grande amigo e restaurador e que você deve continuar a caminhada de fé, porque Deus tem um propósito na vida de todos nós. Na categoria masculina, Carlos cruzou a linha de chegada e celebra muito mais do que o primeiro lugar. O nome da corrida já fala tudo, superação. E eu sou um resultado de superação, né? Porque eu sou ex-dependente químico, né? Sou ex-alcoólatra. E Deus usou o esporte para me resgatar. Correr já é um prazer e correr podendo ajudar essa causa tão nobre é um orgulho. Parte do valor das inscrições da Corrida Superação são destinados ao Centro Adventista de Apoio à Família, um lugar que dá suporte a pacientes oncológicos que estão em tratamento no Hospital de Amor em Barretos. Elas vêm de diversas partes da América Latina. São entidades que trabalham diretamente com a saúde e com o bem-estar de pessoas. Então, por isso que a Corrida Superação é um momento da gente convidar a cidade para essa conscientização. E se o aprendizado começa na mente, a medalha no peito é só o símbolo de uma vitória que vai muito além da linha de chegada. Em Manaus, uma das igrejas mais antigas da capital celebrou 7 décadas de história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Cachoeirinha comemorou a data com um fim de semana cheio de emoção e muitas lembranças também. A nossa repórter Jenny acompanhou a celebração e traz os detalhes para a gente agora. Fundada em 1955, a Igreja Adventista de Cachoeirinha foi a segunda Igreja Adventista de Manaus e continua sendo um ponto de encontro entre gerações. E eu, quando criança, né, eu tinha meus 8, 9 anos, corríamos aqui nesses pés de araçás e aqui nos batizamos, eu e minha irmã. Eu com 10 anos e ela com 9 aninhos. Na década de 50, 5 famílias pioneiras deixaram a Igreja Central para fundar uma nova igreja no bairro Cachoeirinha. Até hoje, a construção original permanece quase inalterada, com arquitetura preservada e estrutura histórica. O prédio pode ser considerado um verdadeiro patrimônio da fé adventista em Manaus.
A comemoração das 7 décadas de história reuniu várias gerações em um final de semana de muito louvor, gratidão e reflexão sobre a direção de Deus ao longo dos anos. São 70 anos de uma história muito forte, de crescimento. É uma igreja que avança, ela mantém a sua forma tradicional de adoração, de estrutura, mas é uma igreja vibrante. Aqui dentro, o estilo conservador nunca foi obstáculo para as novas gerações. Jovens engajados e ativos na missão provam que a verdadeira fé ultrapassa qualquer barreira geracional. A gente tem que estar constantemente ativos, levando para a nossa comunidade, fazendo as pessoas conhecerem a história dessa religião tão bonita, sabe? Sobre Deus, realmente, a gente tem que levar o amor, principalmente agora, numa sociedade muito digital, a gente tem a oportunidade de levar de qualquer forma, né, o Evangelho. Além do legado espiritual, a Igreja da Cachoeirinha é conhecida pelo trabalho social e impacto na comunidade local. Nos últimos anos, foi premiada por ser a congregação que mais distribui cestas básicas de toda a região central do Amazonas. Ela também se tornou um símbolo de fé e compromisso missionário. Prova disso são as dezenas de congregações espalhadas por Manaus que nasceram aqui. E esse legado de passar de um bairro para outro, semeando esperança, ajudou para que mais de 17 igrejas já foram filhas, agora netas e até bisnetas da Igreja da Cachoeirinha. E antes de encerrar a revista de hoje, eu quero conferir a sua boa notícia aqui. Vem comigo. Sarai, do Rio de Janeiro. Olá, Darcy. Eu e minha mãe, Maria Bezerra, de 97 anos, somos Anjos da Esperança e amamos o Revista Novo Tempo. Na foto somos eu e meus amigos na igreja de Parada Modelo, no Rio de Janeiro. Vem ver! É isso aí, um abraço para vocês, tudo de bom! Oscar Marques, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Boa noite, Darcy, feliz sábado para você também, Oscar. Como sempre, o Revista Novo Tempo está recheado de boas notícias e eu estou aqui acompanhando tudo, viu? Que legal, um abraço. Com a presença de vocês, aí do outro lado fica tudo muito melhor, viu? Obrigada pela companhia. Reni, de Vitória no Espírito Santo. Oi, Darcy, este jornal é top. Pena que o tempo é muito curto e aí não dá para ler todas as participações, né? Abraço, verdade, não dá, mas a gente fica aqui com o coração na mão, viu? Querendo falar com todos vocês. Nosso carinho a todos, nosso muito obrigada sempre, viu? E o Revista Novo Tempo de hoje chegou ao fim. Eu quero agradecer pela sua companhia mais uma vez nesta noite. Fica agora com o programa Arena do Futuro. A gente se encontra de novo na segunda-feira às 7 da noite em ponto. Combinado? Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.